Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação, que vai ao ar todas as semanas aqui pelo YouTube. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. Hoje estamos aqui com um trio, na verdade, de vendas de aviões, e representando a AERA, é importante dizer isso, Denise Alonso, bem-vinda. Obrigada. Prazer tê-la a bordo novamente, né, que você já veio aqui passear no Porta de Hangar. E o Walter, só sei o primeiro nome dele, você sabe o segundo nome dele, o terceiro, quarto e quinto? quinto? Não conheço. Meu nome é meio longo, é Walter Ângelo Garcês Pizzi. Mas esse é o Bonito, homem, né, do helicóptero, né, meu amigo? E o meu amigão Marcos Lira. Marcão, muito prazer tê-lo a bordo de novo. Foi muito legal a primeira etapa do nosso AERA, né? Foi muito bacana. Que a gente faça bastante programa da AERA, que é importante para quem está na aviação, né? Não é Exatamente, isso? Apresentar rapidamente, eu quero que você fale a sua especialidade. Você vende aeronaves, que tipo de aeronaves e que mercado você pratica? Eu trabalho com venda de jatos e helicópteros. Na verdade, a gente trabalha com todo o universo de máquinas, né? Não tem um mercado único dentro da aviação executiva. Sendo aviação executiva, a gente está aqui para atender o cliente brasileiro. Walter, você é conhecido, eu já vou adiantar, por fazer negociações com helicópteros, né? Em todo o Brasil, internacional. Sim, cara, a gente está aí, eu, né, Walter, estou há 38 anos no mercado de helicópteros especificamente. A gente trabalha com avião, mas é muito direcionado. Quando um cliente confia no nosso trabalho, a gente vai para o mercado e busca o avião que ele está procurando. Mas assim, eu diria para você que 95% das nossas vendas são helicópteros. Legal. Os métodos de vendas de aviões e helicópteros são diferentes ou não? Ou é a ideia é a mesma? A ideia é a mesma, na minha opinião, é a mesma. O que muda só é o produto. É mesmo? A forma de trabalhar, tudo é a mesma. Entendo. Agora, Marquinho, é uma pergunta que eu preciso fazer que é importante sobre comissão. Como é que funciona a comissão? Cada um tem um método. Como é que funciona isso aí, por favor? Isso não é regulamentado. Então, o começo dessa história, eu acho que assim, cada empresa tem praticado diferentes métodos de remuneração. A comissão, o percentual é uma comissão sugerida muitas vezes. Tem muita gente que diz que a comissão é 5% para transações, e no mercado de aviação executiva ela muda de figura um pouco, porque à medida que os aviões aumentam de valor, as comissões diminuem, né? O valor percentual da comissão diminui. Então, isso tem algumas discussões a serem feitas sobre o assunto, e eu acho que o principal motivo da gente estar aqui, justamente para falar, é justamente isso. Parte da discussão que a gente Vamos gosta lá. mais. É onde a gente quer chegar. Quebrar aqui nesse estúdio hoje. Mas, assim, cada um tem um método, né? Cada um prefere receber de uma forma, cada um prefere cobrar de uma forma. Começar pelas damas primeiro. Lógico, com Como certeza. É que funciona o seu esquema, por exemplo, de comissão? Como é que funciona esse esquema? Na verdade, na South Cross a gente sempre conversa muito com os clientes para que a gente possa fazer um trabalho com exclusividade de venda, né? Acho que é um ponto importante, não só falando sobre comissão, que é o resultado da nossa performance. Então, primeiro eu preciso me preocupar em performar, para depois a gente receber a comissão. Claro. Então, como é que a gente faz isso? Para a gente poder performar, eu preciso trabalhar com exclusividade de venda. Por quê? Seja ele nomeando a South Cross como broker ou o Walter, né? São excelentes brokers de mercado, mas você está nomeando alguém para fazer um trabalho sério sobre a sua máquina, para valorizar, contar a história desse avião, desse helicóptero no mercado. Como é que a gente conta o pedigree da máquina, né? Tira fotos, faz vídeo, faz campanha, tá em feira, tem todo um investimento muito pesado. Então, do mesmo jeito que a gente tem o piloto que sabe voar, tem o vendedor de aeronaves que sabe vender. Porque a gente fica aqui olhando para o mercado o dia inteiro, olhando o preço de aeronave, disponibilidade de motor, olhando todos os detalhes da máquina para encontrar a melhor máquina para um cliente. Do mesmo jeito, quando a gente vai vender a máquina de um cliente, a gente vai defender essa posição no mercado, não só da máquina, mas também da negociação. Depósito inicial, inspeção visual, a pré-compra. Então, se a gente não tem todas essas etapas documentadas, como é que a gente defende a execução dessa venda? Senão, eu não vou performar nunca.
Então eu O vou só posicionamento perder da aeronave, tempo. né? No mercado. A gente precisa trabalhar juntos e se ele está me nomeando para vender a aeronave dele, eu vou ligar para o Walter e vou falar, Walter, eu tenho essa máquina para vender. Mas aí a minha pergunta que eu fiz para você foi o seguinte, eu estou comprando um avião, aí eu chego para você, Denise, eu quero comprar um avião. Tá. Eu estou pedindo para você fazer um trabalho de compra, uma pesquisa, você vai estar lá indo atrás e telefonando e de repente até viajando para poder comprar o meu avião. Eu tenho que te dar eu tenho que te pagar o seu serviço? Nós temos 2 modelos, né, de contratação. Nesse caso que você está buscando uma aeronave para comprar. Então, quando você está comprando a máquina, o mercado americano, acho que eu posso falar um pouco dessa visão aqui, a empresa americana. Então, o mercado americano ele funciona sempre tendo um mandato de compra. Então, ele nomeia um broker para buscar a aeronave para ele. Então, isso traz um resguardo para quem está comprando. Ele está buscando os interesses do comprador. E, normalmente, a outra aeronave tem um outro broker representando o proprietário da aeronave. Então, nós, brokers, vamos nos falar e vamos chegar aos termos e condições que são boas tanto para o comprador como para o vendedor. Sempre tem 2 pontas, né? É isso que eu uma quero saber. pessoa representando o comprador e uma pessoa representando o vendedor. Sempre. Então, sem dúvida, eu quero muito fazer mais negócios com o Walter, né? Para a gente se colaborar, porque a gente é concorrente, sim, em algumas situações, muito pontuais, mas de uma forma com muito respeito, muita admiração. Mas é inteligente trabalhar junto, sem não? dúvida. Todo mundo ganha. Exato. De modo geral, é como acontece. Então, sempre tem uma negociação, acaba com 2 pares de negociações. Eu estou vendendo uma aeronave e tem alguém que está buscando essa aeronave. Essa pessoa que está buscando essa aeronave vem, vê a minha e acha que a minha talvez seja melhor para o cliente dele. Então, ele vem, entra em contato conosco para entender quais são esses parâmetros dessa transação. Agora, eu vi o pensamento da Denise, agora eu quero ver o pensamento do Walter. Cada um tem o seu pensamento Com de certeza, compra e com comissão. Então, Beccari, infelizmente o Brasil hoje, a mentalidade do empresário brasileiro não funciona muito bem assim, com algumas exceções. Eu diria que mais de 90% do mercado não pensa dessa forma, que é uma pena. O cara não entende que você está trabalhando para ele. Exatamente. Eu tenho vários clientes, eu quero comprar um helicóptero X. Aí você sai, procura, faz um investimento de tempo, que nem a Denise falou, vai, busca, faz uma seleção das melhores máquinas. Aí daqui a pouco o cara para de falar com você, daqui a pouco você vê ele compra outro helicóptero com outro corretor. Tudo aquele trabalho que você fez está perdido, né? O melhor dos mundos realmente seria esse. Você ter um mandato para compra, né, do vendedor, do comprador, desculpa. E vou falar para você, nesses anos todos aí que eu estou nesse mercado, recentemente eu consegui fazer um negócio desse. O cliente quis, a gente não tinha uma aeronave que atendia as necessidades dele, ele achou o helicóptero, foi oferecido por outro broker, e ele pediu para a gente assessorar ele em todo o processo, desde a parte jurídica, né, do contrato de compra e venda, da pré-compra, da inspeção de pré-compra, até a finalização do negócio, né? Isso aconteceu agora, questão de dias, e correu tudo muito bem, né? Para ambos os lados, né? Todo mundo saiu satisfeito. Desculpa. Uma outra coisa que seria importante também, os empresários que estão vendendo as suas aeronaves, seria dar o contrato de exclusividade da venda, né? Que é outra coisa muito difícil de implantar no Brasil. Ele acha que se ele deixar com 10 corretores, ele vai ter um resultado melhor. E acaba, na minha opinião, né? Não é verdade, né? Acaba, vamos dizer assim, cria uma desvalorizando a aeronave dele. Embola o meio de campo, eu concordo com você. Fica 10 caras trabalhando no mesmo helicóptero, no mesmo avião, e acaba que ele acha que vai ter vantagem e acaba tendo desvantagem, né? Mas é difícil hoje você convencer, né, alguns empresários que isso é o melhor negócio. Não precisa ser comigo, não precisa ser com a Denise, tem vários brokers aí no Brasil, né, experientes. A gente só sugere que contrate uma empresa com seriedade, né? Para poder fazer o trabalho. Que faz a parte da Aera, exatamente, né? porque a gente tem alguns critérios para ser associado à Aera, né? E a gente sugere que seja um associado nosso, né? Um broker associado nosso, para que ele tenha um bom trabalho. Porque às vezes você vai, tira foto, faz vídeo, eu faço isso direto, faz vídeo das aeronaves, tudo, aí você divulga no mercado, leva para a feira. Aí passa 10, 15 dias, vai lá um outro corretor. Esse tempo atrás, no ano passado, eu levei um helicóptero para uma feira, não tinha exclusividade, porque é o amigo, né? Cliente amigo. Aí foi lá um piloto, viu o helicóptero lá, não sabia que estava à venda, foi e vendeu o helicóptero. E eu fiquei chupando o dedo. Gastei com espaço, gastei com divulgação
E é isso que acontece, meu amigo. Mas assim, eu acho que a importância desse assunto, né, falar sobre a exclusividade, como ele falou, de perder valor da aeronave se não tem exclusividade, é justamente o ponto nevrálgico dessa discussão toda. Por que que você não dá exclusividade de uma aeronave e coloca a aeronave com, sei lá, 5, 6 brokers diferentes para tentar aumentar o alcance da aeronave? O mercado é global, a gente usa as mesmas ferramentas, a gente usa as mesmas inteligências de mercado, os mesmos classificados. Claro, o material que a gente usa para vender, seja fotografia, vídeo, etc., são diferentes, porque cada um trabalha de uma forma diferente, mas divulgar a aeronave, ela está divulgada. Ela está no mercado à venda. Quando a gente conversa com outro corretor, porque ele está representando um comprador, isso a gente está levando a mesma informação. Se tem vários brokers diferentes trabalhando a mesma aeronave, a gente está trabalhando realmente na competição direta. Quem que vai conseguir vender a aeronave? E ganhar menos comissão, né? Porque aí começa a briga de vamos reduzir a comissão para ganhar o direito de vender. Aí chega uma pessoa e fala assim, olha, eu acho que essa aeronave aqui talvez dê certo se você mandar uma oferta assim, assim, assim. Então, a negociação, às vezes, começa entre vários brokers, direto no broker. O broker falando assim, acho que se você mandar uma oferta assim, dá. E aí, isso já tirou uma quirelinha do valor. O que é um erro total. Como é que péssimo. a Aera pode resolver essa parada? Acho que o principal é a gente começar a falar sobre o assunto, que é o que a gente está fazendo aqui. É a gente abordar esses assuntos de forma bem clara e objetiva, sem melindre. É isso que acontece. Quando tem vários brokers trabalhando, a competição é direta e sem rodeios. Por favor. Posso só, aproveitar esse momento para contar favor. um exemplo de uma operação que a gente vendeu 3 helicópteros. Nós fomos nomeados com exclusividade, depois do proprietário ter colocado no mercado, com 5, 6 brokers do mercado, e cada um falava um preço. Eu liguei para todos eles e perguntei o preço. Entre um broker e a diferença de valor entre todos esses brokers era de $700 mil. O asking price, cada um informava um asking price diferente do outro. Quanto que representa esse muito percentual do valor da $700 aeronave? mil. Mas Os 700 escuta mil só, dólares. aí a gente pegou a exclusividade da aeronave, ele queria que eu trabalhasse sem exclusividade, nós nos posicionamos no mercado que nós não trabalhamos sem exclusividade, porque senão a gente vai investir tempo, dinheiro, como o Walter colocou, feira que custa uma fortuna, né? A gente participa de várias feiras no Brasil, o que atrai e coloca, de fato, o produto, é muito importante falar isso para os proprietários de aeronave, coloca a sua aeronave num outro patamar, invista em broker que investe em feira. Acho que isso é muito importante. E que investem por boa propaganda. Em boa propaganda. Boa fotografia e tudo mais. Boa fotografia, bons vídeos, porque você de fato está traduzindo aquele produto. Bom, voltando ao nosso exemplo lá do helicóptero. Colocou esse monte de broker para discutir o preço da aeronave, reduziu-se o preço da aeronave significativamente no mercado, a gente entrou, fez um estudo de mercado e precificação, o proprietário definiu o novo valor que ele gostaria de anunciar e ficamos 3 meses batendo no mercado só para equalizar o preço de venda. A informação no mercado, A informação, né? tinha que ser uma só. Sim, é complicado. Ele estava perdendo de $700 mil de largada. E a gente conseguiu vender a aeronave dele por um preço justo, por um preço correto de mercado, e vendemos 3 dessa aeronave. Então, eu acho que foi um case muito bacana, com exclusividade de venda, acho que está melhorando. Concordo com o Walter, que ainda o Brasil falta muito para aprender com o mercado de fora, né? Que a gente, de fato, trabalha de uma forma muito séria. Mas as coisas eu vejo que está melhorando aqui. Cada dia mais eu tenho contratos de exclusividade de venda e mandatos de compra. Então eu vejo que o mercado brasileiro também está amadurecendo. Afinal, ele está comprando um avião. Sim. Né? Afinal, nós somos o segundo maior mercado do mundo. né? Num produto de luxo. São Paulo é o maior movimento de helicópteros do mundo. Mas, Marquinhos, como é que você vê a diferença do mercado estrangeiro? Americano, não vamos falar europeu, porque a gente está direto com o americano, não é Sim, isso? Entendeu? acontece Tem muito. muita Tem máquina muito mais. estrangeira, Cristal, mas a gente fala com os Estados Unidos. Como é que você vê esse negócio de contratação do mercado americano para o mercado brasileiro? Muda muita coisa? O que muda? Eu acho que a realidade é o seguinte, o formato de contratação é igual, a gente pode trabalhar da mesma forma que o contrato americano. O americano está mais habituado a contratar
para comprar, né? O mandato de compra. Então, quando a gente fala de comprar uma aeronave, eu quero que você vá lá e busque no mercado a melhor aeronave do modelo tal que vai me atender à demanda da missão tal. A gente vai buscar nesse mercado e vai estudar todas as aeronaves que estão no mercado à venda e vai definir qual que é por exemplo, no meu caso, eu vou buscar as aeronaves que são melhor equipadas. Cada um tem o seu método ou maneira de pensar sobre o assunto. Disponibilidade de horas, disponibilidade de manutenção, enfim. E aí, à medida que a gente faz isso e entra em contato com o broker que representa essa aeronave que está à venda, o funcionamento é igual, tanto no mercado doméstico como no mercado internacional. O que difere apenas aqui no mercado nacional é que quando quem contrata para comprar não quer remunerar o meu trabalho de pesquisa e compra da aeronave, o nosso trabalho vai ter que ser remunerado pelo vendedor. E aí é que mora a discussão Para quem você trabalha? Para quem que a gente está trabalhando? Porque se eu vou receber do vendedor, eu estou representando os interesses do comprador ou do vendedor? É complicado. Mas então, você fala que é complicado, Walter, mas você não acha que tem que ter, de fato, um contrato, de repente, padrão? Não sei se é isso a palavra, mas um contrato entre as partes? Para não ter... O certo seria, sim, o Seria, mandato de compra. Ela não pode vender o dele e vice-versa? É Ou mesma... ela pode vender o dele contanto que ela possa falar, olha, Walter, eu tenho um comprador aqui. A mentalidade é exatamente essa, Beccari. Eu acho que a conversa, o entendimento sobre o assunto é, se eu estou dando mandato de compra para o Walter encontrar um helicóptero para mim, o trabalho que ele vai fazer, eu preciso pagar ele. Porque ele vai encontrar um helicóptero para mim que vai ser o melhor helicóptero do mercado. Às vezes não é nem um helicóptero que está de fato à venda. Às vezes é um amigo dele que está pensando talvez em vender um helicóptero que não está classificado no mercado. E outra coisa, ele isso é a inteligência do mercado. Do helicóptro, por exemplo. Ele não vai comprar uma porcaria pro cara. A Denise é a mesma coisa. Ela está mexendo com outros mercados ali. Vamos supor que eu estou querendo buscar um Global 6000. Eu pedi para ela agora uma aeronave... um CX, por favor. Você não vem com esse papo, não, que já pedi para ela comprar para mim. Então, bom, vamos lá, mas o assunto é esse. Então é ela que vai buscar. Ô, Denise, eu vou sempre começando pelas damas. Eu quero que você conte algum caso em que vocês não foram procurados e aconteceu alguma venda e alguma tragédia nessa venda. E eu acho que o Walter também tem essa história para contar. Eu acho que a gente só Com certeza. A gente só sabe contar a história daquelas coisas que a gente viveu. Então eu vou contar um caos aqui que eu acho interessante. É um caos, por favor. Um cliente nos procurou, a gente fez uma proposta para ele para fazer um mandato de compra. Ele acabou optando, nós apresentamos uma aeronave para ele. Ele conhecia o proprietário do avião e ele entrou em contato direto com o proprietário e não nos contratou. Sacanagem do cara, né? Ele tinha que já ter pago para você, então já alguma coisa, né? O trabalho de você procurar a aeronave. Sem dúvida. Mas tudo bem, foi lá, fez o contrato direto, não foi só olhou o avião, já assinou o contrato de qualquer jeito, não fez pré-compra da aeronave e porque ele era muito importante, ele queria ter negócio em comum, então eu vejo muito isso acontecer na aviação. Eu quero fazer negócio com essa pessoa, eu vou comprar um avião dela. Então é uma forma de aproximação, né? Um diálogo que você estabelece. O cara 2, 3 milhões de dólares é micharia, né? Pois é, ele tem negócios muito mais importantes. A família dentro e coloca a família dentro, sem fazer a pré-compra. Né? A primeira manutenção deu $400 mil de prejuízo. Coisa boa. Então, ele veio mesmo para mim e falou assim, nossa, Denise, eu deveria ter te contratado, porque eu teria evitado um desgaste com uma pessoa que eu tenho uma relação comercial de outros produtos. Podia ter acabado a relação dele. Porque a gente acaba blindando essa relação comercial que as pessoas, que os grandes empresários têm com eles, entre eles. Porque eu tô aqui para falar de aviação, então ele me nomeia, então não fica pessoal. Eu estou profissionalizando essa relação. Bons negócios fazem bons amigos, é o que ele devia ter feito. Exato. Então, acho que é muito importante você contratar alguém para ser o seu mandatário de compra, para que ele estabeleça um ritmo na operação. Inspeção visual, contrato de compra e venda.
Bem, inspeção de pré-compra, discussão das discrepâncias, então todo esse passo a passo é super importante. Com certeza. que você acha? Eu já vivi alguns causos desse. 38 anos de aviação, Tem deve ter visto história. um monte, né, Tem um meu pouquinho amigo? de história, mas acontece direto isso aí, entendeu? A gente passa o helicóptero pro cliente, fala, mas ele é meu amigo, o fulano é meu amigo. Aí vai direto no fulano, aí às vezes para não ter um atrito entre dois grandes empresários, o cara acaba assumindo prejuízo, ou às vezes o negócio trava, não acontece, eles brigam, Acaba a amizade? acaba a amizade, e é isso aí que a gente vê, entendeu? Toda hora a gente tá vendo isso, e, infelizmente falta profissionalismo nesse tratamento, né? Às vezes não amarra bem o contrato, aí o contrato fica em aberto. Quando e aí, tem contrato, né? quando tem contrato. Então, assim, infelizmente acontece toda hora isso aí. Então, mas eu acho uma coisa importante, Marcos, você que é o representante legal aqui da Aera, pôr no mercado esse tipo de coisa, né? Sei lá, definir essa coisa do... Quantos por cento do mercado é hoje associado à Aera? Hoje a Aera tem 42 associados na Aera, mas dentre esses associados são 10 brokers, empresas, né, que trabalham em compra e venda de aeronaves. A Aera é uma associação de empresas revendedoras de aeronave. Então ela é fundamentalmente focada nas empresas que trabalham nesse mercado aqui no Brasil. Existe no Brasil muitas pessoas que estão trabalhando com compra e venda de aeronaves de forma individual, na pessoa física. E é uma coisa assim que é menos recomendável, porque você está lidando com o assunto de uma aeronave de milhões de dólares e quem está respondendo sobre esse assunto é uma pessoa. Tudo bem, mas eu tenho uma coisa para te perguntar, o seguinte, para vocês também, tá? Tem como fazer um padrão de contrato para esse tipo de coisa ou não? Você fala, você é da Aera, você é da Aera, você é da Aera, vocês têm que seguir um contrato que seja mais ou menos padrão para não dar zebra. A gente já vem discutindo isso há algum tempo, sobre fazer um contrato, mas eu acho que, na verdade, são as premissas, e eu acho que as premissas são mais importantes. Então, fazer uma compra de uma aeronave depende de uma pré-compra. Quem que paga uma pré-compra? É o comprador, porque é o interesse dele verificar a aeronave. E a pré-compra é do tamanho do bolso do cara, né? Ele pode querer fazer uma inspeção gigante e ele vai pagando, é isso? O interesse do comprador é inspecionar a aeronave para averiguar se a aeronave está conforme as especificações. Muitas vezes o comprador quer fazer uma pré-compra pequenininha, ou às vezes ele quer fazer uma pré-compra muito maior do que o vendedor deseja fazer. Então, por mais que seja o interesse do comprador fazer isso, tem que ser em comum acordo. Não adianta o cara levantar a mão e falar assim, eu quero fazer um cheque C de um Falcon 900. E o outro lado falou assim, acabei de fazer um cheque C, para que eu vou fazer outro cheque C? O Walter vai concordar comigo que ele é... Desculpa, ele é mais antigo que você, mas ele vai concordar comigo talvez de uma coisa, Walter. Quanto mais procura num avião usado, mais no helicóptero, mais acha, né? Com certeza. A gente tem casos assim de pré-compra, exatamente o que o Marcos falou, entendeu? O comprador às vezes quer ir mais além do que é previsto, teoricamente, numa pré-compra. Vai passar a linha do arco-íris. Passa a linha, exatamente. Então, assim, é complicado esse assunto, mas assim, normalmente a gente indica as oficinas, a gente dá lá 2, 3, 4 opções de oficinas boas no mercado. Sérias, né? Sérias, e o cliente decide, eu quero fazer nessa, né? A gente leva o helicóptero para lá, e aí faz o helicóptero, o avião, faz a inspeção, e aparecem as discrepâncias daquele relatório. O que afeta a aeronavegabilidade é a responsabilidade do vendedor, o que não afeta a responsabilidade do comprador, entendeu? Isso é o padrão. Né? Essa é a essência do negócio, é o que a gente está querendo falar sobre. Exatamente. Aí o que acontece hoje, que ele estava falando aqui? Tem um cara que tem um celular, o escritório dele é o celular, o Zé, e o Zé vira vendedor. Ruela. O Zé Ruela, ele vira vendedor de helicóptero, de avião, aí ele chega pro cara que está vendendo e fala assim, eu cobro só 1%, aí o cara dá o avião, o helicóptero para ele vender, aí ele sai no mercado, não sabe o que é um helicóptero, não sabe o que é um avião, não sabe olhar um mapa de componentes, e sai vendendo, entendeu? E aí cai na mão, um comprador vê lá, vê que o negócio teoricamente é bom, não sabe dar uma assessoria, o cara entra na aviação e a primeira coisa que ele fala, só tem picareta na aviação, porque ele comprou mal a aeronave dele. E por isso que é importante a assessoria, né, dos brokers e tudo mais. E acontece toda hora acontece isso. A gente vê, o cara na aviação só tem picareta. Mas você procurou uma empresa séria para te assessorar? Não. Pois é, e o mais legal de tudo isso é que vocês são duas pessoas sérias na aviação que estão aí sempre nas paradas de sucesso, vou dizer assim, porque são pessoas sérias, né? Então o cara tem que entender isso, né? Acho que qualquer Se mercado for sério não existe. sobrevive, né? Sobrevive muito pouco tempo, né? O mercado acaba... Quem não é sério, o cara acaba cortando o cara com certeza, Exatamente. né? Demora às vezes, tá? Mas eu queria dizer que é uma honra estar nessa mesa, né? Porque é muita experiência junto, a Marcos e Walter, e eu ter a oportunidade de estar falando aqui com vocês.
vocês. Que isso. Os mais velhinhos aqui na aviação é eu e o Walter. O Marcos tem quantos anos, Marcos? 41 anos. 41. Eu tenho 42 de fotografia de avião. O Tá Walter vendo? 38 de helicóptero, de aviação de Então, helicóptero. Mas não é que não? papo mais assim. De velho, né? Que isso? Ficar falando de idade aqui. Mas é bom, eu acho que é claro que a legal. experiência conta, sem isso que eu dúvida quero falar. nenhuma. E assim, a experiência de várias transações faz com que você aprenda muitas coisas novas. Mais do que qualquer né? outra coisa. Certamente Com razão. isso aqui, é o que a gente está querendo trazer aqui do Papo da Era, é a experiência das pessoas que Sim, vivem claro. isso todos os dias, que já viveram várias transações de vários lugares diferentes e compreender aonde que está a nuance de cada coisa, mas principalmente entender que nós não estamos trabalhando um contra o outro, a gente está trabalhando com Coletividade. os associados. Com certeza. E isso faz a diferença. Então, se nosso cliente que está buscando comprar ou vender, compreender que a gente não está aqui para brigar um com o outro, a gente está aqui para encontrar a melhor opção, encontrar uma aeronave que vai satisfazer, que vai atender as demandas da pessoa, é isso que interessa. Eu te pergunto, Denise, o preço, para vocês dois, por favor, internacional, nacional, é o mesmo? Como é que funciona isso aí no mercado? Quando a gente está fazendo a avaliação da aeronave no mercado, eu vou olhar o tradicional do mercado, o Blue Book, o VREF, né? Fazer essas avaliações das máquinas nessas referências de mercado, mas o que mais vai impactar é as aeronaves que estão disponíveis à venda no mercado. Qual é a condição que elas estão, qual é o preço que ela está, se ela tem programa, enfim, a gente vai fazer ali um levantamento e vai levar. Independente do mercado, se for nacional ou internacional. Do mercado. Vamos levar isso para o comprador e vamos mostrar os dois mercados para ele. O que a gente vem enfrentando no Brasil é que o proprietário brasileiro, ele coloca $1 milhão a mais do que o mercado internacional. Pelo imposto. Porque ele quer reaver um pouco desse imposto. O problema disso é que ele está colocando tão descolado do mercado que fica mais barato comprar uma aeronave lá fora, pagar todos os impostos, do que comprar uma aeronave no Brasil. Então, ele também está perdendo a oportunidade de repente, precificar mais dentro do mercado, né? Ele pode até colocar, obviamente, o valor da aeronave, mais uma margem ali, e ainda assim vender no Brasil por um excelente preço. Mas vender antes, né? Não vai demorar 20 meses para vender aeronave. Ninguém vende minha aeronave. Não é que ninguém vende, é que ela está fora de preço. O mercado é soberano, né? Com certeza. Não sei Ganância, Walter. Acontece muito isso hoje no Brasil, né? Então, assim, a gente tenta trazer o cliente para a realidade, né? Alguns aceitam, né? E alguns é ficam lógico ofendidos. que tem alguns ficam ofendidos. Tem cliente que dá preferência por comprar aqui, porque ele vai ali, olha a máquina, põe a mão, né? É diferente do helicóptero que está lá nos Estados Unidos ou está na Europa. Ou uma aeronave que está na Europa ou nos Estados Unidos. Então, eu acho que o helicóptero aqui no Brasil tem que valer um pouco mais mesmo. Agora, não pode ser esse pouco mais, não pode ser inviável, né, para o mercado. Então, a gente faz sempre esse comparativo, né? Já está na mão do cara, né? Exatamente. O cliente que está aqui no Brasil, ele vai ali, vai lá no Campo de Marte, o helicóptero está lá, ou está no Rio, está em São Paulo, está em Belo Horizonte, ou está em Goiânia. Você conhece o pedigree, né? A gente conhece o pedigree, conhece a história, tem helicópteros que a gente conhece desde zero, né? E helicóptero também tem o risco de você trazer o helicóptero do transporte, se vier da Europa ou dos Estados Unidos, né? Essa é a parte mais interessante, que é uma nuance bem É. importante do mercado dele, porque como o helicóptero não tem range para voar, até sempre está no navio. Então ele está no navio, então obviamente o custo da oportunidade de estar no Brasil é diferente. É mais do fácil, avião. o cliente dá preferência, né? Mas tem que estar dentro do valor de mercado, né? Então esse é o grande problema hoje, mas a gente tenta trazer o dono da aeronave para a realidade, né? Nós estamos aqui com o Milton Parnes, que a gente vai gravar daqui a pouco, e ele falou de Blue Book. Funciona? Olha, eu não trabalho com Blue Book mais há muitos anos. O Blue Book foi referência, né? Como aquele jornal do carro, você lembra da nossa época, né? Fala assim, não seja assim. O Blue Book foi muita referência no mercado, mas hoje é o que a Denise falou, entendeu? Hoje a gente vê o que tem no mercado, o que está anunciado nos grandes sites, né? Controller. Isso é tudo por causa da internet, Exatamente. Né? Hoje você tem acesso, né, às informações muito rápido, né? Então, a gente não usa isso. Às vezes o cliente fala, você tem Blue Book? Eu falei, não tem. Mas assim, o que vale hoje é o que vale no mercado. Entendi. Ligar para todos os proprietários, né? Entender a precificação deles. O importante né? é entender como é que funciona o Blue Book e o VREF. Né? Acho que é uma coisa bem importante. Blue Book e VREF dão uma referência de valor de mercado de 3 meses antes, 3 meses atrás, para começo de conversa, porque ele trabalha em quartos de ano. E ele está pegando as referências de valor de mercado, às vezes, de uma venda
que ele conseguiu acesso ao vendedor. Isso é mundial ou é americano? Mercado americano. É o mercado americano, na verdade é um sistema americano, então a pessoa que trabalha no Blue Book, ela descobre que uma aeronave foi vendida, ela liga para o proprietário, se ela consegue encontrar os dados, e questiona, por quanto que foi vendida a aeronave tal? Foi vendido por tanto. E aí registra. Aí, se ela tiver tido, sei lá, 8 vendas, né? Vamos pegar um caso de um mercado grande, né? Phenom 300 é um mercado grande. Vem muitas bastante. aeronaves, né? São acho que 13 anos, né? Agora de mercado, líder de venda de mercado. Então, é um mercado grande. Então, acaba conseguindo pegar várias vendas. Aí sim, você tem uma média mais ou menos de quanto está valendo. Difícil, né? Mas se você tiver uma referência de um valor só de um 2015, quanto que vale 2010? Fica muito difícil. Está de muito precificar. longe. Muito longe. Então, serve como uma referência, mas não é um valor apropriado e atualizado. E aí o que a Denise falou muito bem falado o valor do mercado é o que manda. Então não adianta a gente falar assim, eu quero saber o valor de uma aeronave 2015, mas se a 2017 estiver muito próximo de valor de 2015, essa 2017 está fazendo o teto do valor. Porque mesmo que a 2015 esteja nacionalizada e pronta aqui, não dá para ultrapassar muito essa barreira aqui. Porque a outra está melhor, então eu vou comprar o mais novo. E a gente consegue acompanhar essas barreiras de preço. Dá Sim. para entender nos sistemas que a gente utiliza, acompanhar aonde está essa resistência de preço. Então não adianta o cara tá pedindo 2 milhões e 800 na aeronave e tem uma resistência de preço constante em 2,3. A aeronave não vai ser vendida a 2,8. Então, eu estou perdendo o meu tempo tentando vender, ele está perdendo o custo da oportunidade do dinheiro dele, É melhor né? nem mexer com o assunto, né? É que nem carro, né? Vende antes. Tem cara que quer vender o carro dele por... Olha, a tabela FIP, meu amigo, quer ou não quer? É mais ou menos por aí. Não é isso? Não pode variar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Acho que descola da tabela parecido. FIP do nosso Blue Book, porque o nosso preço hoje ele está precificado muito acima do Blue Book. Tá. Então a gente tem um descolamento Mesmo a de tabela preço. FIP, eu dei como exemplo, mas eu acho que você tem que ter um parâmetro e um negócio, ter um pouquinho de ideia, falar, olha, isso aí eu não posso vender, não vou vender, pronto. E os parâmetros mudam de modelo para modelo, então se você está com um modelo que tem muitas aeronaves à venda, isso tudo muda de figura, quer dizer, você já não consegue mais atingir aquele patamar, mas se tiver um mercado que tem 2, 3 aeronaves à venda, aí tem menos oportunidades para a pessoa comprar. Isso tudo muda um pouco a conceituação da venda. Pega um mercado aí de uma aeronave que, né, vou colocar um G550, acabaram de começar a entregar o G700, então o mercado de 550 está aumentando o volume de aeronaves à venda. O que acontece com isso? Tem mais oportunidades. Claro. Tem mais oportunidades, tem mais briga pelo preço. Resumindo, lei da oferta e da procura. né? Basicamente isso. Basicamente Ponto isso. final. Eu gostaria que nós estamos terminando, que você falasse alguma coisa a respeito do que a gente conversou aqui, inclusive para as pessoas que querem comprar uma aeronave e tudo mais. Reforçando, né, o Beccari, procurar pessoas, empresas, né, de confiança, empresas que estão aí no mercado, fazendo esse tipo de trabalho, e ter uma assessoria bem feita, né? Contratar para ter uma assessoria bem feita, né? O cara que quer comprar, contrata uma empresa, fala, busca essa aeronave ou aquela para mim, e ser remunerado por isso. Lógico que não vai ser uma comissão, mas ser remunerado por esse trabalho, uma remuneração justa. E essa pessoa vai trabalhar para ele como se fosse ele comprando para ele mesmo, entendeu? Quando o cliente me pede isso, é como se eu estivesse comprando a aeronave. Claro. Então eu vou buscar o melhor negócio para ele, para que ele fique feliz. Você e pensa na família amanhã do cara, você ele pensa tem no um dinheiro amigo que do vai me cara. indicar, e assim é assim que a gente consegue assim que fazer a funciona. venda, né? De boca em boca, né? Então muita indicação. A gente legal. tem muita venda de indicação. Então é isso que eu penso, entendeu? Muito bom. Denise, você sabe que esse rapaz vai mudar de profissão, né? Daqui para frente vai ser piloto de avião. Ele voou no MF-5, o simulador que a gente tem aqui em São José dos Campos. De primeira, assim, já fez Sério? uns 4, 5 pousos maravilhosos. Não vou muito, Nada, coisa não e vou tal. nada. Vou Que bem legal. pra caramba. Agora é sua vez. Eu te deixei na saia justa, né? É. Mas você fala bem, vai lá, vamos Até lá. Dá aquele parece. recado. Eu acho que é super importante os clientes, de fato, contratarem uma empresa, buscar a Aera. Eu acho que pode ser um canal super interessante para ver as empresas que são filiadas à Aera e buscar um corretor, um broker de aviões. E uma coisa é entender também que existe um prazo de venda, que eu acho que isso é uma coisa que a gente acabou falando pouco. Mas qualquer aeronave tem um ciclo de vendas mínimo de 8 meses.
Então não adianta eu criar expectativa, por mais linda, maravilhosa, bem cuidada, bem zelada, bem operada a minha máquina seja, tem um ciclo de vendas no mercado. Pode dar sorte de vender antes, né? Pode dar sorte de vender antes, mas é um trabalho, é um esforço de vendas. Não é caixinha Então, de fósforo, não né? dá para eu fazer, não vou fazer contrato. Eu tenho cliente que fala, não, mas eu te dou exclusividade por 40 dias, meu amigo. Não serve pra nada. Desculpa. Não serve pra 40 nada. dias, Não funciona, amor. ele dizer, Adoraria, mas não vai Vê se funcionar. tenta me esquecer, é isso? É E 8 isso. meses é Mais muito ou bem menos. medido. Eu gostei dessa medida. Eu acho que é uma então medida bem você- razoável. Você tem que fazer algo, um trabalho que compense, porque senão eu vou trabalhar, eu vou me esforçar e o próximo vendedor vai executar a venda. Legal, Então, tá para isso, É eu isso acho que tem mesmo. que ser bacana para os dois, para o proprietário e para o vendedor de aeronaves fazer um trabalho bacana, a gente performar a venda no melhor preço. Agora nós vamos falar com o marqueteiro, aviador Marcos Lira. Eu queria que você, por favor, anunciasse o que a gente pode falar no próximo programa da Era, que eu acho que é importante a gente ter outros assuntos para os associados. Eu quero convidar os associados da Era para vamos falar sobre os assuntos que são pertinentes ao nosso mercado de compra e venda de aeronaves. Um dos assuntos que eu acho que é muito importante da gente falar agora é sobre seguros. A gente está vivendo uma época muito difícil de conseguir resolver a questão de cobertura de seguro para aeronaves novas ou usadas, colocar pilotos que têm experiência já em outros modelos de aeronave, mas para voar uma aeronave nova, vamos supor, uma aeronave que acabou de ser lançada no mercado, que seja compatível, e as seguradoras estão tendo muita dificuldade de compreender quais são essas diferenças. Por exemplo, eu vou treinar um piloto numa aeronave nova, o quanto que isso é seguro ou não. Medir esse seguro está sendo muito difícil e encontrar uma forma da seguradora aceitar os pilotos que vão voar o avião que está sendo comprado agora está sendo um grande desafio. Então, o meu convite aqui é para corretoras de seguro e seguradoras virem aqui conversar a respeito. Esse convite é aberto para não só associados da Era, mas não associados também que trabalham nesse mercado, para vir falar sobre esse assunto e a gente tentar entender aonde está pegando e o que precisa ser feito para mudar. Afinal das contas, está difícil, né? Tá A difícil. seguradora está apertando cada vez mais o cerco e o cara tem que ser piloto de foguete para voar Pois é. um bar, um citation, o que seja. E a gente tem que colocar o piloto para voar e dar certo, a operação tem que funcionar. E aí é bom para todo mundo, é bom para a seguradora que segura a aeronave, é bom para o dono da aeronave que vai ter tranquilidade de voar com uma aeronave segurada e para a tripulação que está aí tentando desempenhar seu trabalho e está tendo dificuldade com isso. Legal, Marcos. Obrigado pela presença de vocês três. Foi muito gostoso conversar com vocês. você, Acho que a gente tirou dúvida das pessoas que estão assistindo a gente, né? E no próximo programa vamos falar de seguro. Você que não está inscrito no canal Porta de Hangar, inscreva-se. Eu tenho certeza que essa conversa ficou joinha, não sai daí. Deixa aquele joia e se inscreve no canal para a gente crescer forte e sadio. Até a próxima. Obrigado. Valeu!